Oi, gente! Começa agora o 5º episódio do podcast Fora o Baile. Esse episódio que tem um gostinho mais do que especial, porque é a continuidade do meu projeto de TCC. Eu concluí a graduação em jornalismo e agora retomo as gravações desse meu trabalho, que eu tenho muito orgulho, né, de poder contar a história de mulheres que trabalharam no esporte, sejam elas jornalistas, atletas, enfim. Vai ter muita coisa pra gente abordar aqui nos próximos episódios. E se você não ouviu os 4 primeiros episódios deste podcast, é só voltar um pouquinho, rebobinar a fita e procurar aí no seu aplicativo de áudio favorito, tá bom? Todos eles estão disponíveis lá e eu acho muito bacana que vocês escutem eles também para entender a proposta do podcast. Bora nessa! No programa de hoje, a gente vai debater a presença feminina na assessoria esportiva. E para falar sobre isso, eu trouxe as jornalistas Alana Alves e Thaís Pontes. Ambas trabalham no Fortaleza Esporte Clube. A Alana é coordenadora de comunicação e a Thaís é assessora de comunicação do clube. Meninas, eu agradeço demais a presença de vocês e sei, né, que o tempo para quem trabalha com esporte é muito precioso. A gente está gravando esse podcast numa quinta-feira. Ontem, quarta-feira, teve jogo em Fortaleza. Na terça-feira, teve live do Fortaleza para Elas, que é um tema que eu vou abordar no decorrer desse episódio. Segunda-feira foi feriado, então encontrar uma data que todas pudessem, né? É sempre difícil, porque a gente trabalha com esporte, a gente entende que é muito corrido. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Raíssa. É muito gratificante poder compartilhar conhecimento, né? E permita-me falar que eu me sinto em casa aqui gravando com vocês duas, né? Que são grandes parceiras. Queria parabenizar também o podcast. É um projeto muito bonito e de enorme relevância para nós, mulheres que vivemos o esporte. Eu sou a Alana, como você já falou, sou coordenadora de comunicação do Fortaleza Esporte Clube. Estou lá há 1 ano e 9 meses, né? Então, vivendo intensamente em busca dessa agenda também, porque a gente tem sempre novidades, o clube vai além do futebol, claro que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso, vamos bater esse papo que vai ser bem legal. Olá, pessoal. Olá, Palana. Olá para os ouvintes também. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Eu vi esse podcast sendo feito, né? A Raíssa, no TCC dela, compartilhava muitas coisas comigo, então é muito bonito estar aqui participando, tanto com a Alana e quanto com a Raíssa, né? Que é uma amiga e uma parceira, assim, de profissão. Meu nome é Thaís Pontes, né? Sou assessora do Fortaleza já faz uns 6 meses, por aí, entrei em março no clube. Ainda sou nova, né, assim, no ramo, né, na área, mas venho aprendendo bastante, tenho 23 anos. Vamos falar de assuntos importantes, necessários e o que a gente tem aprendido e levado, né, como experiência na área. Amiga, a Thaís, que praticamente é a madrinha do podcast, porque eu até brincava com ela na época do TCC, que ela era minha co-orientadora, né? Além da minha orientadora, a professora Kátia Patrocínio, a Thaís era quem sempre me ouvia, ouvia minhas lamentações e minhas felicidades também, né? Quando dava tudo certo. Então, já tinha intimado ela muito antes, né? De terminar o TCC, a participar, e aí o convite está feito. E hoje nós estamos gravando para falar sobre um assunto muito importante, né? Nas mulheres nessa assessoria esportiva. E agora, meninas, eu quero falar para vocês, assim, de que forma aconteceu esse ingresso na assessoria esportiva. E contextualizando, a Alana também foi assessora do basquete cearense, né? Eu conheço a Alana desde essa época. E a Thaís chegou a estagiar na assessoria de comunicação da Federação Cearense de Futebol, né? Vocês duas já vinham de uma carreira na assessoria e agora ingressaram numa assessoria de clube, né? Que requer uma demanda muito maior. Como é que foi isso para vocês? E vocês sempre quiseram trabalhar com esporte? Primeiro eu queria falar que a Kátia é maravilhosa, também foi minha orientadora na época da faculdade. Saudades demais dela. Nossa, aprendi demais. Sou um pouquinho mais velha aí, né? Já tenho 10 anos, quase 10 anos. Não, fiz 10 anos de formada já. E aí já tive muitas vivências passando por vários veículos. E eu fiz faculdade, né, para ser jornalista esportiva. Eu queria isso, sempre quis. E quando eu comecei, eu não comecei logo direto na área.
Depois, eu acabei fazendo um curso que me colocou dentro do grupo Povo de Comunicação. E aí eu passei por várias editorias e veículos do grupo, né? Passei pelo impresso, passei pelo rádio e acabei ficando mais na TV. Na TV eu fiz cotidiano e depois meio que foi automático, porque eu já acompanhava esporte, eu sempre tive um blog também na época, agora ele tá parado, mas eu tinha um blog só sobre basquete, porque eu fui atleta durante um tempo, atleta amadora, né? Então, eu sempre fui apaixonada por basquete e acompanhava futebol também. Por conta disso, eu fui migrando para o esporte naturalmente. Então, comecei como repórter, também ajudava na edição, na época que tinha um programa todos os domingos na TV O Povo, ajudava na edição desse programa e cresci bastante mesmo, assim, depois dessa passagem pela redação, né? Saí do esporte por um tempo e naturalmente acabei voltando, né? Tive experiências em relações públicas, em marketing de varejo e naturalmente acabei voltando, que foi quando eu fui para o basquete cearense. E no basquete cearense passei 2 temporadas, passei 2 anos e logo em seguida recebi o convite para assumir a comunicação do Fortaleza e tem sido um aprendizado diário, né? Um aprendizado todos os dias novas descobertas. A gente trabalha com uma equipe grande lá de pessoas, né? A comunicação trabalha junto do marketing, então muita informação, muita troca de informação e eu aprendo realmente todos os dias com cada um lá. Eu sempre quis trabalhar no jornalismo esportivo. Muito antes da faculdade, assim, na adolescência, eu assistia muito, e eu assisto até hoje, o Globo Esporte. Aí eu vi aquilo ali, eu já gostava, né? E também eu já acompanhava o Fortaleza desde pequena, indo para estádio. Então sempre tive muito, assim, né, o contato com o futebol. E o jornalismo só veio acrescentar isso. Aí eu fiz a faculdade, né? Me formei em dezembro do ano passado. E durante a faculdade, eu estagiei no Sistema Verdes Mares por 2 anos. Comecei no portal da Rádio Verdes Mares, que era o Verdinha. Também tive uma chefia feminina nesse portal da Verdes Mares. Aprendi bastante, falava sobre esporte, falava também sobre entretenimento, política, de uma maneira geral. Então, fazia matérias de uma maneira geral, mas focando principalmente no esporte. Aí depois recebi um convite do Antero Neto para ser inserida na equipe de rádio, né, para ajudar ali na produção dos programas e tal. Teve muitos programas legais produzidos junto com os meninos. Aprendi bastante. E eu saí da Verdes Mares em outubro de 2018, eu acho. Aí, depois da Verdes Mares, passou um tempinho, fiz a seleção para estagiar na Federação Cearense de Futebol e com a Manuela Viana, que até hoje é a assessora da federação. E também, por incrível que pareça, eu tive uma chefia feminina, né? A experiência foi muito legal, muito bacana. O presidente da federação, ele gosta muito, assim, de ter mulheres trabalhando na instituição. Isso foi muito agregador, foi muito importante, foi muito legal. Aí depois do estágio, né, que eu fiquei na federação, acho que foi uns 5 meses, se eu não me engano, eu me formei em dezembro do ano passado, passou um tempinho, aí fiz a seleção no Fortaleza e passei, né, e hoje eu tô junto com a Alana, né, e com o Fábio, na assessoria do clube. Como a Alana estava dizendo, é um aprendizado diário, né? E eu tive a sorte, assim, de ter mais uma chefia feminina, né? Ainda mais num clube de futebol, que a gente sabe como é um pouco complicado, né? Tem toda essa questão da sociedade ainda julgar, né? Enfim, do machismo, enfim. Mas a relação que a gente tem lá dentro é muito, muito, muito tranquila. Eu aprendo todos os dias. Vocês duas hoje atuam na assessoria de comunicação de um clube em ascensão, né? O Fortaleza disputa a Série A, tem outras modalidades esportivas, como basquete, futsal, a própria equipe de futebol feminina.
E o que é que essa prática, essa vivência diária no clube agrega a vocês? Também tiveram na redação de jornalismo, né? Tiveram essa vivência. Eu sempre falo, né, que eu gosto de ressaltar essa questão de que a gente vive no universos, né, vários universos dentro da instituição Fortaleza Esporte Clube, né? Por que eu falo instituição? Porque o nosso trabalho ele é muito abrangente quanto comunicação. Então, como tanto a Thaís quanto a gente já falou da questão do aprendizado diário, porque são muitas informações e a gente precisa estar ligado em tudo, né? A gente tem que estar acompanhando tudo o tempo todo. Atualmente são 3 pessoas, né? Eu, Thaís e o Fábio. Então, a gente tem uma divisãozinha, porque realmente são muitas coisas. Apesar de que, como líder assim, da equipe, eu tenho uma premissa de, por mais que exista uma certa divisão, porque não dá para todo mundo realmente fazer tudo, eu quero que todo mundo esteja informado sobre tudo que está acontecendo. Né? Alguns assuntos, por exemplo, institucionais, acabam ficando mais comigo. Institucional, quando eu falo, envolve presidência, diretoria, todos aqueles porta-vozes ali que estão no executivo do clube. E também tenho que ter a visão macro, né? O Fábio fica um pouco mais com o futebol e a diretoria voltada para o futebol masculino, divido com a Thaís o futebol feminino e faço toda a supervisão de todas as outras modalidades, né? Então a gente vai trocando ali uma ideia, são muitas informações, são muitos porta-vozes, então tem que estar ligado em tudo isso. E a gente divide esse trabalho dessa forma e claro que a gente sempre vai cobrindo o outro quando necessário. Hoje a gente tem um trabalho em conjunto com o marketing, mas a gente tem um perfil específico que nós cuidamos, que é o Fortaleza Esportes, dá essa visibilidade para a base e para as outras modalidades do clube, além do site. Eu acho que essa vivência em redação, inclusive, ela é fundamental para a assessoria, porque o nosso trabalho é relacionamento. A gente tem um público interno, que a gente tem que trabalhar, e a gente tem um público externo, com os jornalistas. Então, a gente tem que entender como funciona o trabalho das pessoas que estão internamente no clube, e temos que entender do trabalho das pessoas que fazem a cobertura do clube. Então, eu sei com quem falar, o que falar, como sugerir melhor para algum veículo, para alguma outra editoria, por exemplo, porque o futebol ele traz muitas pautas de economia, por exemplo, né? Então a gente algumas coisas consegue trabalhar além da editoria de esportes. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, nessa questão do relacionamento interno e externo, e estar ligado em todas as informações. Fora que a gente tem que estar ligado também na questão dos nossos atletas, porque eles fazem parte da instituição, eles são parte da marca Fortaleza. Então, todos os movimentos deles ali a gente tem que estar acompanhando de alguma forma. Né? E também, além das outras ações institucionais que a gente tem, muita coisa relacionada a produtos do clube, questão de eventos, enfim, é um mundo, é um universo, né? Trabalhar no clube de futebol é um universo, realmente, e a gente tem que estar preparado para todo tipo de situação. Eu gosto muito de falar que é muito importante que a assessoria ela tenha um papel ativo, porque tem muita gente que acha que é fácil trabalhar assim numa assessoria de clube, porque os veículos vão trabalhar normalmente, ninguém vai deixar de dar a notícia do Fortaleza. Porém, a gente tem que ir além. Então, eu sempre falo, a gente não quer uma notícia do futebol só lá, a gente quer pelo menos ali umas 5, 6 notícias por dia. E a gente tem que trabalhar de forma ativa para que isso possa acontecer. E quanto instituição e quanto as outras modalidades também buscar espaço, porque nós somos grandes e a gente precisa se posicionar. Falando um pouquinho da experiência da relação da redação do jornalismo para assessoria, né? Eu acho que, tipo assim, acho que foi muito importante a minha passagem na Verdes Mares, né, na redação, porque a gente vê ali o dia a dia das notícias, né, e entende um pouco do papel como o papel da assessoria é importante,
né, para pegar alguma informação, para tirar alguma dúvida, para receber também a informação. Então, a experiência na redação já é importante para você adentrar na assessoria de comunicação. E fazendo um paralelo entre o meu estágio na Federação Cearense de Futebol e no Fortaleza, tá sendo assim, completamente diferente. Completamente diferente mesmo, porque na federação eu ia só para alguns jogos, acompanhei muito pouco, até porque eu passei pouco tempo lá, né, também. Também teve essa cobertura de eventos e tal, mas, tipo assim, não é um mundo, né, como é um clube de futebol, como a Alana falou aí. Tem muitos porta-vozes, tem que estar ligado a tudo, tem que estar ligado à imprensa, aos atletas, aos funcionários, a tudo mesmo. E tipo assim, quando eu entrei no Fortaleza, né, eu passei um pouquinho tempo trabalhando fora e a gente entrou em pandemia, né? Então, em questão de viver no clube, né, ou no CT Ribamar Bezerra, ou no Castelão, enfim, trabalhando fora, né, eu tive pouca experiência, né? Então, na pandemia, foi uma coisa assim um pouquinho mais difícil para eu entender como é que funcionava o Fortaleza, né? Para eu entender como é que funcionava para falar com fulano da base, para falar com fulano de tal modalidade, para entender um pouco mais, né? Então, às vezes eu perturbo muito aluno no privado para poder entender. Mando os áudios, né, Alana, de mais de 1 minuto. E ela... Os áudios da Thaís são podcasts. Aí eu já falei pra ela, mulher, quando ela manda, aí eu boto pra rodar, vou tomar banho, vou fazer meu almoço, vou fazer qualquer outra coisa. Mas eu amo, porque a Thaís, ela é uma pessoa muito... Vai parecer rasgação de seda, né? Mas não é. É porque ela tem um perfil que eu gosto muito, que é aquele, sabe, interessado, que quer saber as coisas, por quê, e, sabe, ela sabe construir muito bem com tudo que ela vai pegando, a relação que ela tem, que eu falei, para mim isso é muito importante na nossa profissão, né, você saber se relacionar, então ela abre os caminhos muito bem, então eu fico, assim, despreocupada, quando ela me pergunta uma coisa que eu explico, eu deixo as coisas rolarem realmente, sim, sem preocupação. É isso mesmo. E é praticamente isso. Na pandemia é um pouco mais difícil, né? Mas a gente está voltando aos poucos. Eu estou voltando aos poucos a acompanhar algumas modalidades, né? O Fortaleza vai jogar pela primeira vez o Brasileiro de Aspirantes agora, né? E a gente está voltando aos poucos a trabalhar fora. Mas está sendo um aprendizado diário, né? A minha relação com a Alana vai além, assim, né, na minha visão, vai além do profissional. Eu já considero a Alana assim, como minha amiga, então a nossa relação é muito tranquila. Também a nossa relação com o Fábio é muito tranquila. É necessário, tipo assim, a gente está numa assessoria de comunicação, né? É necessário houver a comunicação entre nós três e de nós três entre o clube, senão as coisas não funcionam, né? Tanto, a Alana pode até confirmar aí, que quando não haja alguma comunicação, a gente se perde. E as coisas ficam meio baldeadas, bagunçadas. Então, é muito importante essa relação, mesmo à distância, né? Agora que a gente está em pandemia, mas a gente não teve quase nenhum problema em relação a isso. Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente faz dentro do clube. Nós somos 3 e a gente luta bastante para fazer com que todo mundo entenda a importância da comunicação, tanto interna quanto externa, porque, enfim, todo mundo tem uma forma de trabalhar, os jornalistas têm uma forma de trabalhar, mas a relação de confiança mesmo que a gente tenta estabelecer, ela é muito importante para que o processo do trabalho da gente quanto assessoria funcione do início ao fim.
E eu achei muito importante destacar essa questão da chefia, né, feminina. O quão impactante é ser coordenada por uma mulher e, de certa forma, ser até servir de exemplo, né? A liderança é uma experiência nova para mim, né? Assim, eu tive alguns pequenas experiências em lideranças, mais coisas passageiras, tipo quando eu trabalhava com marketing de varejo, a gente ficou sem um gerente por um tempo, então eu acabei liderando ali a equipe, mas foi um tempinho. Então essa minha experiência liderando, sendo mulher, num ambiente como um clube de futebol, ela traz um crescimento incrível. Tem a questão de tentar, querendo ou não, se posicionar de muitas formas, o que é um desafio, mas eu gosto de desafios e então eu quero buscar crescer cada vez mais, eu quero passar tudo isso para a minha equipe, eu quero passar tudo isso o máximo possível também para a Thaís, né, que está entrando tanto no clube quanto também pegando mais experiência por ser jovem, então para ela ficar calejada, porque eu acho que você estar dentro de um clube de futebol é uma grande escola. E no que é que difere a presença de vocês numa assessoria esportiva, assim, no que diz respeito a olhar com mais sensibilidade para uma modalidade, por exemplo, feminina, né, o futebol feminino que está em ascensão, mas ainda assim não tem o reconhecimento e o espaço que merece. Como é que vocês, enquanto mulheres, podem trabalhar em um ambiente que é muito ocupado por homens, né, para dar força a outras mulheres, sejam elas atletas, as próprias companheiras de trabalho, a Alana, a Thaís, outras mulheres que integram Fortaleza, jornalistas também, né, o pessoal que trabalha nessa cobertura diária do clube. É muito importante que a mulher que ela quer trabalhar no esporte, ela entenda, né, o que é o cenário. A gente tem que entrar entendendo mesmo como é o cenário, mas que isso não sirva como uma forma de dar medo ou receio, ou, Alana, quer dizer que você não tem receio. Todo mundo tem seus medos, seus receios. O que eu quero dizer com isso é mais para você não se auto-sabotar, né? Você se auto-bloquear. Porque a partir do momento que você sabe por que você está ali, você tem conhecimento do seu trabalho, você sabe o que está fazendo, é isso, sabe? Eu acho muito importante, por exemplo, a Thaís é a responsável pela base. Então, ela vai ter contato ali com os meninos muito desde cedo, né? São jogadores em formação e tal. E gente, o futebol é um ambiente, sim, machista, existe ainda assim. Já melhorou bastante porque tem muita mulher em assessoria. Eu conheci algumas nesse período de pandemia, a gente teve muito contato para fazer lives e tal. Então, eu acabei conhecendo algumas outras mulheres que estão em outros clubes, né? Até de outras divisões. E essa questão do machismo é muito presente, porque é uma coisa mesmo que está enraizada. Só que a partir do momento que você demonstra confiança no que você faz, que você se dedica, que você se impõe, não é que isso vai acabar, mas é que as pessoas vão saber que ali pode mexer, ali não pode mexer. Mexer no sentido mesmo das piadas até sem graça, porque pode acontecer. Então, os homens pensam um pouco mais antes de falar alguma coisa, antes de fazer alguma piada, sabe? Assim, tem uma questão de respeito mesmo. Então, os olhares de desconfiança, questões de aparência também, eu sofri o meu primeiro questão de assédio, de machismo, quando eu era repórter ainda, dentro de um clube aqui. E foi por parte de um outro repórter, de um companheiro de trabalho. Foi impactante, eu tinha meus 21, mais ou menos, né? Não esperava por aquilo, marcou, porque sempre que a gente tem alguma conversa sobre isso, né? Seja numa entrevista, numa palestra, eu gosto de falar, porque é algo que pode acontecer, vai acontecer em algum momento, e me ensinou bastante, porque, inclusive, né, existe uma fama até de que, pô, eu sou bruta,
eu dou umas respostas muito assim, não sei o quê, mas é que com o tempo eu fui aprendendo a como também me comportar dentro desse ambiente, porque, infelizmente, algumas coisas a gente realmente tem que ficar prestando atenção. É horrível viver, né, você se policiando, se tolindo em algumas situações, mas às vezes é necessário. Só que a gente quebra tudo isso, como eu já falei, com o trabalho, demonstrando confiança, demonstrando que a gente é capaz de fazer da nossa melhor forma possível, sabe? Então, é um desafio diário, mas eu acho importante que as mulheres não desistam, sabe? Eu lembro que na primeira entrevista que eu fiz no Fortaleza para Elas, que a gente ainda vai falar mais na frente, eu entrevistei a Aline Pellegrino, que foi jogadora de futebol, né, e atual coordenadora da CBF, e na época ela ainda estava na Federação Paulista de Futebol, e ela falou muito sobre essas questões de que vão sempre querer te minar nas pequenas coisas, né? Porque um homem, quando ele é um pouco mais grosso, ele não é questionado. A mulher é taxada de histérica, por exemplo. Então, essas pequenas coisas a gente vai ter que quebrar, a gente tem que ter a coragem de falar. Eu já participei de reunião no clube onde eu era a única mulher. Tinha quase 20 pessoas na sala, entre diretores, entre presidente, estava lá também. E eu era a única mulher, assim, e a minha ficha só foi cair, tipo, depois, assim, caramba, eu estava numa sala cheia de homem e tal, para uma questão importante que a gente estava debatendo. Inclusive, tem homens, assim, que também demoram a se acostumar com a presença feminina, mas essa é a realidade, gente. Então, eu acho que é buscar sempre se aprimorar, mostrar o seu trabalho da melhor forma possível e entender que você está ali como uma pessoa que gosta de estar fazendo o seu trabalho e que você é competente para fazer aquilo dali e nada mais. Rapaz, eu preciso falar mais nada, porque a Alana deu aula aí. Deu aula. Deu aula. Fora o baile. Fora o baile mesmo, viu? Literalmente. Mas falando um pouquinho, só uma questão assim da minha faculdade, né? Eu acho que na minha turma, que eu entrei em 2015.1 na Unifor, eu acho que só eu queria, né? Assim, jornalismo esportivo, a única mulher da turma. Eu não lembro de ter outra pessoa que queira, né? Que queria entrar no mesmo ramo que eu. Então a gente vê muito pouco, né? E por a gente ver, assim, muito pouco, mas ao mesmo tempo a gente vê que está crescendo, né? A gente vê tanto na assessoria de comunicação quanto nas redações, né? Jornalísticas e tal. E só compartilhando assim um pouquinho, né, da minha experiência no Fortaleza, que eu tô junto com a Alana nessa parte do futebol feminino, eu gosto muito de mandar as pautas do futebol feminino ou da modalidade feminina, que a gente também tem um handball feminino no Fortaleza, para jornalistas mulheres. Porque é a questão da empatia, né, primeiro, a questão também da representatividade, e a questão que você mandando uma pauta feminina para uma mulher da mesma área, ela vai entender melhor, na minha visão, né? Ela vai entender melhor do que um jornalista homem. Então eu prefiro mandar essas pautas femininas, né, do Fortaleza e tal, para jornalistas mulheres, justamente por causa disso, vai entender melhor do que um jornalista homem. Eu posso até estar sendo assim, né, ruim assim nas palavras, não sei muito bem explicar, mas é mais ou menos isso. Mas é estratégia mesmo, né? Eu acredito também muito nisso. Inclusive, até falando do Fortaleza para elas de novo, é que na live com a Karine, a gente falou exatamente sobre as coberturas que aconteciam antigamente e o espaço que a gente tem agora. Então, o homem dificilmente ele vai abraçar, vamos dizer assim. Pode até abraçar, mas é que a mulher ela vai ter uma outra visão. Talvez ela brigue um pouco mais por esse espaço, vamos dizer assim. Ela vai ver que aquilo dali pode fazer uma diferença, né? Então, no caso do futebol feminino, do futebol já está realmente melhorando. Então, imagina aí outras modalidades que a gente tem que brigar pela modalidade e pela questão do gênero. É verdade. Eu, enquanto estagiária do GE, a gente sempre que recebia alguma pauta, né? Quando fala a gente, eu, Beatriz, o resto da equipe, a Thaís Jorge, que é a editora, a gente sempre, futebol feminino, vamos subir uma nota sim, porque além de, claro,
ter que noticiar, né? É uma notícia, é informação. Tem a questão do gênero, de você ter realmente mais aquela empatia, ter aquela preocupação maior em, vai começar o campeonato feminino, vamos subir, fazer uma matéria especial, vamos dar mais uma oportunidade de mostrar o trabalho dessas meninas, né? Saiu venda de ingresso, divulga também, porque a gente sabe que o espaço é minúsculo, quase nenhum. Então, se realmente vocês estão de um lado, né, do lado institucional, brigando, né, de certa forma, para poder divulgar essa informação, as pessoas que estão do outro lado, né, os jornalistas mesmo nos veículos, entendem também que hoje não é só dar notícia. Eu acho que o público também está mais condicionado a se perguntar por que é que portal X, portal Y não está noticiando aquilo, né? Eu acho que está mudando, ainda falta muito dessa nossa cultura, mas eu acho que as pessoas hoje em dia passam a se perguntar, pelo menos quem realmente acompanha o futebol feminino, por que fulano de tal não está falando, não está fazendo a cobertura? E isso também passa a ser uma cobrança da sociedade para que acredito que haja uma melhora, né, na divulgação das modalidades femininas. Mas é isso mesmo, a gente luta por isso, como eu já falei, tanto por uma questão também institucional, quanto uma questão de gênero, quanto também a importância de entender que a partir do momento que você coloca aquilo na vitrine, vai impactar quem está lendo, né? Quem está recebendo essa informação. E ainda falando até um pouco sobre a questão do machismo, a gente não encara só machismo, né? Falando agora até das relações, não só dentro do clube, tá? Assim, as nossas relações também, às vezes externas, pode acontecer. Como eu disse, comigo aconteceu lá atrás, por conta com um colega de trabalho, e hoje em dia também ainda não aconteceu nada, mas você nota, não falam, mas você nota às vezes a forma com que olha, ou a forma com que tenta se impor de alguma forma, sabe? É muito engraçado, mas eu falo engraçado assim porque às vezes tem coisas que não vale a pena absorver. Mas eu acho que a gente, quanto mulher, né, e tendo essa representatividade, a gente consegue colocar aí muita coisa pra frente. A gente está na expectativa do futebol feminino aí desde o começo do ano. Como a Thaís falou, teve a pandemia, a gente conseguiu começar a fazer alguma coisa e depois parou, mas assim, teve um momento muito legal. Eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com a Thaís, ela falou assim, Alana, eu faço tudo, assim, mas eu não gosto muito de falar, assim, em câmera, ou, assim, falar muito. Aí eu, não, tudo bem, tranquilo, né? Aí a gente fez um especial do Dia da Mulher, que foi fantástico. A gente teve vários retornos legais. A Thaís com a cara dela na TV Leão. E rolou demais. E um outro momento também que eu achei muito legal, que foi um papo que a gente teve com o pessoal do futsal, que o técnico abriu para a gente conversar, para a gente explicar um pouquinho da importância da comunicação e marketing do clube, que eles são atletas que representam uma instituição, uma marca. E eu falei... E logo em seguida eu abri para a Thaís falar e eu fiquei assim, o meu olho brilhava. Conta aí, Thaís, o que é que tu sentiu? Porque a gente nem conversou depois sobre, porque eu amei assim, a forma como ela se colocou. E só tinha nós duas de mulheres e todo o nosso público era masculino. Pois é, esse momento do futsal, é porque eu acho, né, na minha opinião, que eu tenho uma dificuldade de falar. Aí, só que essa questão da câmera, né, eu não gosto tanto, porque eu não gosto muito de telejornalismo. Eu, na faculdade, foi um aperreio danado para fazer essa cadeira de telejornalismo na Unifor. E lá no futsal, até eu me surpreendi na forma que eu falei. Porque eu não, tipo assim, eu não sei muito bem falar, enfim... Aí lá no futsal foi bem bacana, assim, e tá como a gente tá dizendo aqui, né, um desafio diário, né, tá na assessoria do clube, principalmente pra mim, que comecei agora, praticamente, que eu sou jovem e tal. E lá, nesse momento do futsal, foi tipo como se fosse ultrapassar um obstáculo pra mim. Falar com os meninos, eles escutaram direitinho e tal, muito atenciosos, tiraram algumas dúvidas com a gente.
Você está escutando o podcast Fora o Baile. No tema de hoje, a gente está conversando horrores sobre a presença feminina na assessoria de comunicação esportiva. Minhas convidadas são a Alana Alves e a Thaís Pontes. Ambas trabalham na comunicação do Fortaleza. A Alana é coordenadora de comunicação e a Thaís é assessora de comunicação no clube. E agora eu giro um pouquinho a chave para falar sobre um projeto muito bacana do próprio Fortaleza, chamado de Fortaleza para Elas, que visa o debate de assuntos voltados para as mulheres que desejam seguir na carreira esportiva, né? Sejam elas atletas, técnicas e gestoras. Esse projeto é idealizado por uma mulher também, né? A Luísa Xavier, que é analista de marketing do clube, e os conteúdos são apresentados através de lives transmitidos pelo clube. E quem comanda essas lives é a própria Alana, né? Que está aqui presente no podcast hoje. E eu queria saber de vocês, né? Que contassem um pouquinho sobre como é que acontece a execução desse projeto, como é que foi esse processo de criação mesmo e como é que isso impacta vocês diretamente numa forma de abrir possibilidades, né, de inspirar outras mulheres. Eu estou encantada, sabe, em poder participar desse projeto desde as primeiras conversas que eu tive com a Luísa. Ela veio, me apresentou o projeto, a gente debateu alguns nomes e tal, e correu atrás. E o nosso maior desafio é pensar realmente na melhor forma de levar esse conteúdo, focar de fato nas mulheres, né, entender que esse alcance inicial, por mais que a gente use a TV do clube, né, que já tem muitos inscritos, tem a sua audiência, mas é um projeto que é diferente, né, o público-alvo é outro, e investir mesmo na qualidade, questão de parcerias com grandes nomes, porque a gente precisa dessa representatividade. O que mais a gente debateu e entendeu no momento é que a gente precisa desse momento de ter mulheres conversando com mulheres e mostrando que existem caminhos que podem ser abertos para quem quer ter uma carreira dentro do esporte, né? Como você já falou, seja qualquer vertente. A gente tem que ocupar esses espaços, a gente tem que entender que esses espaços podem ser nossos, mas que muitas vezes a gente pode acabar desistindo por um próprio bloqueio de um terceiro ou por nós mesmos, porque, como eu já falei, as barreiras elas existem, elas são diárias, nós vamos ser sempre questionadas, mas a gente não pode desistir. A melhor forma de você conquistar essa confiança e trabalhar da melhor forma é a qualificação, né? Então, a gente quer promover esse tipo de conteúdo onde as mulheres se vejam, através de outras experiências, se identifiquem e percebam que são capazes de fazer um investimento e de correr atrás para poder entrar nesse cenário, ou para quem já está dentro, de se aprimorar através desses exemplos de várias áreas. A Alana apresentou o projeto para mim, para o Fábio, né? Eu fiquei assim encantada. Quando ela me mostrou o roteiro, tudo bonitinho. Eu fiquei encantada assim pelo projeto, pelas pessoas que iriam participar, né? Que também meu olho brilhou quando eu vi que era a Luísa, que era a idealizadora, né, junto com a Alana, que foram feitos por mulheres para mulheres. Isso é muito importante, né? Porque, assim, na minha visão, você não vai entregar um conteúdo para mulher e feito por um homem. Tipo assim, né? Não tem um olhar feminino ali para uma coisa que é do mesmo gênero, né? Então, é uma das coisas que me encantam no Fortaleza para Elas, né? Com a Aline Pellegrino foi sensacional, ela falando da liderança feminina, né? Foi muito, aprendi muito. Com a Karine também, a Karine tem quase a mesma idade que eu. Ela bateu um papo ali com a Alana, que é mais experiente, falou ali sobre redação, falou sobre o livro dela, A Verdadeira Regra do Impedimento, que é muito massa. E, tipo assim, eu fico responsável por fazer as matérias de pós-lives, né? Cada matéria que eu faço do Fortaleza para Elas é um aprendizado. É uma coisa que eu aprendo uma palavra nova nesse meio, né, da mulher do esporte. Porque eu vou ali escutando, né, e fazendo o texto. O Fortaleza já vinha trabalhando essa representatividade da mulher, né? Mesmo antes do projeto, já vinha com ações,
O Dia da Mulher, né, Alana, que a gente fez, que foi espetacular, a gente fez todo voltado com a mulher trabalhando ali no dia da mulher. Tivemos a câmera do beijo, tivemos eu fotografando, a Alana fazendo o tempo real no Twitter, né? A Duda, que é da loja, né, que cuida ali das redes sociais da loja do Leão 1918, fazendo os stories no Instagram do Fortaleza. Então foi tudo voltado para a mulher mesmo. Tivemos ações com torcedores, então o clube sempre teve essa preocupação de entregar um conteúdo para o seu torcedor, para a sua torcedora, né, no caso, para a sua funcionária. Então, esse projeto, ele é como se fosse um adicional no Fortaleza. O projeto também está sendo voltado para as modalidades femininas do Fortaleza, né? A gente bota até um QR Codezinho, né, para doação, para o torcedor, para a torcedora, quem quiser doar, e o investimento vai todo para essas modalidades femininas. Então, é tudo voltado para a mulher. A torcedora se sente abraçada, a funcionária se sente abraçada, e quem está se inserindo no mercado como gestora, atleta, enfim, né, se sente muito bem representado. E tende a crescer ainda mais, né? A gente quer até colocar eventos presenciais, né, quando passar essa pandemia. E vale ressaltar que o projeto teve início no dia 26 de agosto, né, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, uma data bem marcante. A primeira live, como as meninas mencionaram, foi com a Aline Pellegrino, atual coordenadora de competições femininas da CBF, né? Na época ela ainda estava na Federação Paulista de Futebol. A segunda live foi com a Karine Nascimento, conhecida aqui do podcast. Ela participou do 3º episódio, junto com a Denise Santiago, sobre as mulheres no cenário atual do rádio jornalismo esportivo cearense. E o tema das próximas lives, eu deixo aqui para a Alana fazer o convite, né, a quem se interessar, quem tem mais curiosidade sobre os temas. Ainda são mais 3 lives em que as pessoas podem acompanhar. E quem não assistiu as últimas 2, né, estão disponíveis lá no canal da TV Leão, para que o pessoal realmente consuma esse conteúdo, que eu acho que a proposta é incrível. Eu assisti as 2 lives e gostei bastante. Pretendo assistir as próximas, né? É uma iniciativa muito legal. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso. E eu acho, sim, que pequenas iniciativas como essas vão dando mais motivação para que a gente continue, né? Ouvir a palavra de uma outra mulher que inspira também é muito bom, para que a gente não desista de atuar no esporte, seja como atleta, seja como jornalista, enfim. Alana, faz aí o convite das próximas lives. Como a Thaís já mencionou, a gente quer que esse projeto ele seja permanente, mas inicialmente ele vai até novembro. Já tivemos a primeira em agosto, já tivemos uma agora em setembro, e ainda em setembro, dia 22, nós vamos ter outra, e o tema é marketing pessoal, como alavancar a sua carreira. Basicamente, a gente vai abordar toda essa questão dos atletas, enfim, ou do profissional que está envolvido no esporte, dele entender a importância de estar na internet, de que forma fazer esse marketing pessoal. Tem muita gente que ainda não se entende, muito atleta, por exemplo, que não se entende como marca, né? Então, como se posicionar, de que forma criar conteúdo, a ideia é dar essa orientação. E a gente ainda vai confirmar o convidado, eu vou participar novamente, né, para fazer essa parte do conteúdo mesmo, do marketing pessoal. E a gente está confirmando uma convidada para ser um exemplo, né, um case de sucesso relacionado ao marketing digital, ao marketing pessoal, especificamente. Porque a gente vai, talvez, focar até um pouco mais na internet, porque não tem nem como não falar que acontece na internet, desse posicionamento dos atletas, porque o que vem depois é a consequência, porque aí vira contratos com marcas, hein? Só ficar ligado nas redes sociais, né, do Fortaleza. A gente sempre divulga a programação. Em outubro, ainda vamos ter gestão financeira para atletas, com a Viviane Leal, que ela é cofundadora da R9. Então vai ser também incrível essa live. Outubro também ainda vamos ter desafios internos e interpessoais na carreira de mulheres atletas, que já vai ser com a nossa psicóloga esportiva, a Liana Benício. E em novembro a gente fecha com um workshop para quem quer ser jogadora de futebol, né? Quais são os caminhos aí que a mulher precisa traçar para ser atleta profissional de futebol. Então, temos temas ainda bem
atuais, relevantes, para todo mundo acompanhar, se atualizar, tirar dúvidas, porque todas as lives a gente abre um momento para participação de quem está assistindo. Então, fiquem ligados nas redes sociais do clube, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para poder acompanhar a nossa programação e se programar para acompanhar, porque até novembro tem muita coisa para acontecer. É isso daí, o recado tá dado, e agora eu chego na parte, para mim, a pior parte, né, porque eu adoro conversar, e eu acho que a conversa aqui estava muito boa, que é hora de encerrar esse episódio. Eu agradeço demais as meninas pela disponibilidade, é uma correria, mas eu queria muito gravar com vocês, né, para repassar todo esse conteúdo, essa informação para o pessoal que se interessa, né. Dizer também que eu admiro muito vocês, eu sempre digo que eu admiro muito minhas convidadas. Não é babação nem nada, não, mas acompanho a Lana desde a época de basquete cearense. A Thaís, eu sou suspeita para falar, porque eu estudei com ela, estagiei com ela, vi ela fazendo o teste para o Fortaleza e entrando, né, para ser assessora de comunicação, amiga pessoal. Ter a opinião de vocês, ter a conversa de vocês, né, essa troca de informações é muito rica e vocês estão abrindo caminhos e inspirar outras mulheres a percorrerem esses mesmos caminhos. Enfim, é sempre muito bom falar sobre esporte, sobre a presença feminina no esporte e dar, né, voz a essas mulheres. Obrigadão, viu, meninas? Obrigada, Raíssa, mais uma vez pelo convite. Como eu falei aqui, eu estou em casa, né? Estou com amigas, com parceiras profissionais. E é uma honra, de fato, participar e poder trocar essa experiência com vocês. Eu amo o meu trabalho, eu amo falar do meu trabalho, e principalmente para mulheres, né? Então, a conversa de mulheres. Eu sei que não são só mulheres que vão escutar o podcast, mas é ainda melhor. E eu queria realmente agradecer o espaço, porque a gente também falou, né, dos projetos do clube, e estou à disposição para o que você precisar, para qualquer outro debate, e a gente vai conversando. Obrigada e sucesso no podcast. Agradeço também, né, pelo espaço, pelo convite. Tá aqui com a Lana, tá aqui com a Raíssa, são amigas, parceiras de trabalho também. Foi muito legal, foi muito bacana a nossa conversa. E a gente falou tanto de aprendizado, né? E eu aprendi muito com essa conversa, né? E é isso, agradeço bastante. E vamos pra frente. E a você, ouvinte, muito, muito obrigada por ter acompanhado até o fim. Se você gostou desse episódio, compartilha, né? Dá aquela moral, marca a gente nas redes sociais. No Instagram é @podcastForoBaile e no Twitter é ForoBailePod. Né? Aos poucos a vida vai se ajeitando, eu vou criando conteúdo, né? Vou retomando essas gravações. Deu um tempinho, né? Pós-faculdade, mas estou aqui, estou de volta. E é sempre um prazer gravar esse podcast, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!